Comprar ou alugar? Quais as vantagens desses dois tipos de negócio? É nesse vídeo que eu trouxe uma especialista para tratar desse assunto. Será que é só mania de brasileiro o sonho da casa própria? E as gerações X, Y e Z? Será que eles consomem da mesma forma? E será que deve ter emoção nesse tipo de decisão? Eu vou falar agora da minha experiência pessoal. Quando eu era pequena, até os meus 10 anos, eu me mudei 10 vezes de casa. E nas 9 primeiras casas, meus pais nunca decoraram, porque eles estavam progredindo tão rápido na vida que eles sabiam que eles não iam ficar naquele imóvel por muito tempo. Então, a gente levava a mobília de cada casa para a próxima. Então, a gente nunca teve uma casa linda. Mas no último imóvel que eles escolheram para chamar de imóvel para a vida, esse sim, eles decoraram. Então, será que valeu a pena comprar e vender 10 imóveis? Será que não era melhor ter alugado, já que eles tinham essa expectativa quase que certa que eles mudariam quase todo ano de casa? Bom, eu não sei dizer porque naquela época eu sei que a inflação era muito alta e as coisas subiam de preço rapidamente. Mas agora eu vou contar da minha experiência, Carla, quando fui morar sozinha pela primeira vez. Eu não tinha ideia de quanto tempo eu ia passar naquele loft, que eu já falei para vocês 500 vezes. Mas eu sabia que ele era, naquele momento, o imóvel do meu sonho. E eu sabia que provavelmente uma hora eu iria casar ou iria para um outro imóvel maior. Eu fiz as contas e novamente a opção foi alugar. Mas confesso que desta vez meu coração deu uma tremida. E sabe por quê? Porque agora eu tenho um filho, eu tenho uma família. E falar em mudança é tirar o meu bebê daquele quartinho que eu preparei para ele e levar para um novo apartamento. Sempre tem um lado positivo da mudança. Aliás, eu amo mudanças na minha vida. Como vocês devem observar, eu faço muitas coisas. Mas nessa hora, eu acho que bateu a vontade de ter a casa própria. Bom, essas são as minhas experiências entre comprar e alugar. Eu não sou uma especialista em finanças, mas fazendo contas, essa foi a minha opção. Mas eu quero mostrar para vocês agora o bate-papo que eu tive com a Analisa Blando Dalzotto. Ela é especialista em finanças pessoais e vocês vão amar as dicas que ela tem para nos dar. Esse é o primeiro vídeo oficial dessa nova fase do mercado imobiliário. E aí foi muito bacana a Anelisa aceitar esse bate-papo sobre comprar ou alugar, porque eu acho que antes de iniciar nesse universo é o primeiro passo na hora de tomar a decisão do imóvel, né? Então, esse é o primeiro vídeo oficial do mercado imobiliário do meu universo. Obrigada, Ana, por receber a gente. É um prazer e uma honra ser o primeiro, né, de um programa que está começando, uma carreira que eu acompanho há muitos anos, Carla. Tenho maior admiração pela tua carreira, então estou muito feliz de ter esse protagonismo aí no teu programa. Obrigada, Analisa. Quando a gente sentou aqui para conversar, eu quis deixar muito livre, porque eu estou com uma especialista no mercado financeiro. E eu quero a opinião, eu quero ajudar vocês que estão aí tomando decisão do que fazer com o imóvel e ajudar na escolha, levar artifícios, levar fatos para que vocês tomem a melhor decisão. Então, nada melhor que uma especialista financeira da Parmais. Até, Analisa, se quiser falar um pouquinho da Parmais, o que ela faz, só para o pessoal entender bem. A Parmais nasceu quando eu me certifiquei planejadora financeira pessoal, CFP, uma certificação internacionalmente reconhecida de planejador financeiro familiar. Então, a gente avalia tudo o que impacta nas finanças de uma família. Então, quando a gente vai fazer a gestão do patrimônio, a gente trabalha para otimizar todos os ativos, todos os bens e todas as obrigações que a pessoa tem. Então, nós também temos uma gestora de recursos e a gente faz a gestão dos recursos financeiros dos nossos clientes. E também tem a área de empresas, a gente faz finanças corporativas também. Então, quando a gente vai fazer a avaliação do patrimônio, imóveis é uma coisa muito importante. O brasileiro gosta muito de ter imóveis. Então, é uma classe de ativos que ela é muito relevante para a população brasileira. É verdade, essa é uma das perguntas, né?
Mas eu queria muito começar com o histórico, porque a Annelisa é uma mulher que já viajou muito, já morou em muitos lugares. No início, acho que tu acompanhavas mais a carreira do Renan. Como é que aconteceu essa história? Então, eu me casei com 17 anos, o Renan tinha 28 anos, jogava vôlei e estava indo morar na Itália. Então, a gente casou e fomos morar na Itália. Então, a gente morou em 2 cidades na Itália, depois moramos em São Paulo, Rio, Chapecó, Indaiatuba, depois a gente voltou para a Itália, em Treviso, a gente circulou bastante. Então, muitas mudanças fizemos. Exatamente, por isso que eu primeiro eu queria uma pessoa especialista nesse assunto e nada melhor que a Annelisa aqui com a gente. E depois eu sabia que ela tinha essa bagagem, porque, pensa, morou no mundo todo, com certeza pensei, eu não perguntei antes, tá? Ela já morou de aluguel e eu acho que hoje ela deve ter a casa própria. Então acho que ela é a pessoa perfeita para dar argumentos aqui pra gente trabalhar bem, né? Então eu queria saber, muito provável tu morou de aluguel por bastante tempo. Sim, na Itália a gente morava de aluguel. E aí quando a gente tinha o sonho da casa. Então logo que a gente casou, a gente comprou um apartamento aqui em Florianópolis, decorou, deixou ele todo arrumado, bonito e ficamos e nunca moramos lá. E ele ficou como esse apartamento? Fechado? Fechado. Não vários anos. A gente chegou a alugar 1 ano e só nesse período. Então ele ficou fechado porque a gente tinha aquele sonho, tinha montado do jeito que eu queria, não queria que ninguém morasse e eu não sabia fazer cálculo financeiro na época, né? Nem eu nem Renan. Senão a gente teria feito tudo diferente. Em São Paulo a gente comprou também. Então assim, o que depois eu descobri, o que a experiência me mostrou? Que aí compramos em São Paulo um pequeno, depois a gente comprou um maior. Eu adoro uma decoração, adoro uma obra. E assim fui fazendo. Só que isso não é uma boa estratégia. Quem é atleta, quem é executivo, que muda para lá e para cá, o melhor negócio é aluguel, é óbvio. Você fica muito mais livre, você gasta muito menos, não faz o menor sentido comprar. E depois a gente foi morar de aluguel no Rio. Eu adorei morar de aluguel. Aí eu entendi, porque eu dizia assim, mas não tem o box. Eu negociei com o proprietário. Montei o apartamento do jeito que eu queria ainda. Dei a sorte de pegar um apartamento zero. Um proprietário bom. Um proprietário bom. A gente montou e descontou do aluguel. Foi ótimo. E foi muito fácil quando a gente decidiu vir morar em Floripa. Porque não tinha um apego. Não tinha apego e tinha só um contrato para rescindir. É muito mais barato, é muito mais fácil, muito mais prático. É a melhor alternativa para quem leva uma vida meio de nômade, assim. Bom, hoje vocês estabilizaram a residência ou não? Sim, a gente tem um apartamento, a gente mora aqui em Florianópolis, em Jurerê, mas a gente tem um apartamento alugado em São Paulo. E agora o Renan pegou um time de vôlei em Taubaté. E a gente acabou de alugar um apartamento em Taubaté por 6 meses. Nossa, eu não sabia que eu ia pegar uma pessoa tão experiente assim. Não só financeiramente, mas tá ali na lida do aluguel e da casa própria. Em São Paulo a gente alugou um flat de 3 quartos. É um imóvel mais corporativo. Então a gente usa mais para trabalho mesmo, que eu vou muito a São Paulo, a gente tem escritório em São Paulo. Mas então tu fez conta em todos esses aluguéis? Com certeza. Sempre. Sempre. Nunca mais teve uma decisão só na emoção? Nunca mais, nunca mais. A gente fez, assim, ao longo da nossa história, a gente cometeu vários acertos e vários erros. Quando eu estudei a metodologia, que foi em 2010, quando eu descobri que existia essa profissão, eu falei, nossa, é isso que eu quero ser quando crescer. Então, aos 39, eu mudei de carreira e decidi e fundei a Par Mais, aos 39 anos. Tenho 8 anos e meio agora e, assim, foi uma decisão muito acertada, porque você ter controle, você aprender a lidar com dinheiro e você ensinar isso para os outros, você passar isso para os outros, dá muita alegria. Porque quando a gente lida com dinheiro, tira da emoção, passa para a razão, a gente ajuda as pessoas a ganhar dinheiro, sabe? A gente dá tranquilidade, dá uma aposentadoria confortável, otimizar patrimônio. Então é uma profissão que eu tenho muita paixão. É verdade, inclusive a gente sentou aqui para conversar um pouquinho, para iniciar, porque fazia muitos anos que a gente não se encontrava e eu falei para ela que agora estava no momento certo para sentar para a gente fazer as finanças pessoais agora da minha mãe, né? Planejar o quanto ela tem para frente ainda e como que a gente vai fazer isso, né? Deve ser um prazer, uma satisfação enorme. Uma pergunta, eu gostaria de saber as vantagens de um
não é desvantagens, acho que cada lugar e comprar tem suas vantagens, né? E saber se existe um cálculo onde, por exemplo, eu quero alugar um imóvel que vale 1 milhão. Mas ele também está à venda, porque hoje a gente vê muito imóvel, ele está tanto para alugar quanto para vender. Se ele vale 1 milhão, quanto que valeria o aluguel para valer a pena? Então, 0,5% ao mês. Isso para o proprietário ou por inquilino? Para o proprietário. Tá. Para o proprietário, 0,5% ao mês. Para o proprietário, imóveis residenciais não são bons geradores de renda. Porque todo o problema que acontece no imóvel é do proprietário. Então, quando a gente está falando em ter renda de imóvel, é legal imóveis comerciais. São bem melhores geradores de renda, porque o problema é do inquilino, ele vai lá, te entrega do jeito que ele pegou. E ele quer reforma, é tudo por conta dele, quer montar do jeito dele, é por conta dele. Exato. No imóvel residencial isso não acontece. Então, assim, para o inquilino, e tá um momento muito bom de viver de aluguel, né? Tá um momento muito bom de viver de aluguel, porque os imóveis ainda, muitos estão com preço muito alto, até que o mercado não paga, por conta da crise que a gente viveu, né? Que tá vivendo ainda. Então é muita vantagem você alugar. Só que quando a gente fala em finanças pessoais, tem muita emoção envolvida. Ninguém estudou finanças pessoais na escola e tem uma área que pouco se fala, que são as finanças comportamentais. É como é que é a relação do homem com o dinheiro. Nós temos várias características que atrapalham a nossa tomada de decisão. A gente acha que está fazendo um bom negócio e não está. Então, ter um imóvel residencial, um imóvel que seja seu, mesmo não sendo o melhor cálculo financeiro, é a melhor coisa que você pode fazer. Por quê? Porque a gente é exposto a cair em fraudes, a fazer maus negócios. O empresário tem ainda uma responsabilidade que o bem de família ninguém tira com relação a causas trabalhistas, a tributários. Então, assim, o bem de família, seu imóvel residencial é um bom negócio. Às vezes, no futuro, é o que salva uma velhice confortável. Daí sim você vai vender e vai viver da renda, da receita, né? Vai viver do dinheiro da venda desse imóvel e viver de aluguel. Então, e outra coisa. Porque você não vai estar produzindo. Você não vai mais estar produzindo. Então você não vai ter aquela entrada que você tinha quando você trabalhava. Exato. E ainda por cima, a maioria da população brasileira não contribui de forma adequada para o INSS. E aí 1% só dos brasileiros consegue se manter na aposentadoria do setor privado. Isso é muito triste. 25% continuam trabalhando, 25%, só que depois não tem gás para continuar trabalhando. Sim. E aí, nesse momento, pode ser que o imóvel residencial seja uma grande salvação. Olha que dica importante essa da aposentadoria, né? Do seu imóvel virar um negócio, porque não podemos pensar nas gerações seguintes. Não. Isso também é um outro erro que o brasileiro faz muito, é transmitir precocemente o patrimônio para os seus filhos. O que acontece? Um outro viés comportamental. Depois de 3 meses que a gente ganhou um aumento ou que a gente ganhou um patrimônio, a gente passa a ter esse patrimônio como nosso. Aquilo é meu. Se eu tiver que sustentar meu pai e minha mãe, aquilo vira um peso. Porque, mas você vai sustentar do dinheiro que eles te deram? Não é assim, porque eu já está dentro de mim, já é meu aquele patrimônio. Então é melhor deixar o dono do dinheiro ficar com ele. Sim. E depois dividir. Porque também é bom para os filhos não precisarem custear seus pais. A vida fica mais leve. E quando a gente vê que o idoso já não tem mais condições de cuidar do seu patrimônio? Então, antes disso, aí dá para fazer sim um planejamento de sucessão. Tem até uma certa idade isso, né? Sim, não tem regra, né? Mas assim, sim. O que a gente recomenda? Aqui na Par Mais, a nossa filosofia é doação em vida depois dos 80 anos, quando a pessoa está doente. Antes disso, não. Antes disso, é melhor que a pessoa fique com o seu patrimônio. Mas nada impede você fazer um planejamento sucessório. E aí tem várias ferramentas para gastar menos imposto no momento da partilha. Né? Olha quanta coisa a gente tem para fazer que a gente não faz. Aí o pessoal aqui atrás tá só assim, ó. É verdade.
A gente está num momento super importante e a gente não cuida disso. E também tem uma outra questão agora que não é nem desse alugar ou comprar, mas aí a gente já fica curiosa. Muita gente já quer logo passar para os filhos, né? Porque não sabe quando que vai morrer naquela história. Tem muito essa cultura. Só que daí passa a depender da caneta dos filhos. Aí o que acontece? Se esse filho é casado, e aí esse filho morre precocemente, aí o cônjuge que vai ser... E se ele não tem filhos, né? Então, assim, o cônjuge, o genro, a nora, que vão fazer parte desse patrimônio, aí vão casar de novo. Então, assim, tem que fazer coisa mais de forma planejada e calcular as consequências de cada ato. Então, aqui no Brasil também tem uma questão que o imposto de transmissão ele é barato. Né? Então, hoje em dia, dá para ter essa política. Esse novo governo deve aumentar os impostos sobre doação e herança, que é o ITCMD. Aí pode ser que a gente mude a filosofia, mas por enquanto isso está valendo. Então, um imóvel próprio é legal. Residencial e às vezes também tem oportunidades que é você fazer um financiamento. Então é uma forma de alavancar o seu patrimônio. Tá no começo da vida, não tem imóvel. Tem financiamentos subsidiados com taxas, hoje as taxas de juros estão bem interessantes. E vai ficar mais ainda, né? Então você comprar um imóvel financiado, o primeiro imóvel financiado, tem uma vantagem bem boa, você dá uma parte, dá 30% do valor do imóvel mais ou menos, e aí você financia o resto. Esse é um bom negócio para você alavancar, para você começar uma vida. Ainda assim a gente tem que também pensar na oportunidade do negócio, né? Porque às vezes os imóveis estão mais caros. Eles são um pouco inchados no preço, né? Tão inchados porque, assim, quando você compra uma ação de uma empresa, o preço da ação tá lá. Se você quiser vender, você vai ter que pagar aquele preço que o mercado está pagando. Em imóvel isso não acontece. E aí tem mais um viés comportamental que é da ancoragem. Anos atrás teve uma supervalorização dos imóveis, no começo dessa década, né? Aí o que aconteceu? Os imóveis tiveram um preço muito alto, entramos um pouco acima do que eles valiam, entramos numa grande recessão, que a gente até saiu da recessão agora, mas a gente cresce 1% ao ano, é nada, e a gente vem de uma base muito ruim de crescimento. Então, tem muita gente ainda esperando vender o seu imóvel ao preço que ele valia em 2010. O mercado não vai pagar isso. E ao contrário, a gente tem que desapegar e vender ao preço que o mercado está pagando, porque a gente tem ótimas oportunidades, por exemplo, no mercado de ações agora. Ou às vezes vende esse imóvel e compra um outro com potencial de valorização maior. A Analisa deu um exemplo muito bacana de uma cliente que ficou muito ancorada nesse valor. Hoje ela perdeu a oportunidade de vender o imóvel naquela época pelo preço que ele realmente valia e ela já teria dobrado o patrimônio dela. Exatamente. Esse caso, ela está à venda desde 2004. Não vendeu, não quis vender, não vai vender. O imóvel já deve estar precisando de reforma, não sei que estado que está, vai gastar uma grana para arrumar. Se tivesse vendido, tivesse posto dinheiro no Tesouro Direto, né, ou aplicar num CDB de grande banco e render 100% de CDI, ela poderia ter até vendido ao preço que o mercado aceitava pagar. Ela poderia ter mais do que o dobro, ela poderia ter 4 vezes mais. Olha só. Então a gente precisa fazer cálculo financeiro quando se fala em dinheiro. É muito importante. A gente tem medo, né, de fazer conta, né? E se assustar com o que tá fazendo. Não quer enxergar. Não quer enxergar. Então vamos fazer. Outro viés comportamental. O nosso cérebro é trabalhado para a gente não sofrer. Então por que tu vai encarar a realidade de sofrer? É que nem quando você faz... Por que as pessoas não anotam tudo que gastam? Ou se anotam e não param para ver? Porque vai doer. Vai. Então a gente deixa para depois. Cortar. Deixa para o mês que vem. E no entanto não é cortar, é gastar melhor. Escolhas, né? Tudo é uma questão de escolha, bem isso. Bom, e assim, uma pergunta que eu acho que eu queria saber um pouco da Par Mais, porque a gente tem a geração X, Y e Z. Essa nova geração, eu creio que ela deve ter um hábito comportamental muito diferente das nossas. E a Par Mais já tem esse cliente, ele já consegue identificar a forma de agir, de como ele pensa em questão ao mercado imobiliário? Tem, é muito mais desapegado. Não quer imóvel, quer liberdade, não quer carro. Bom, seus filhos? Os meus filhos. O meu caçula, pra que carro?
Ele não quer ter carro, ele acha uma bobagem ter carro. E é uma sociedade livre. A vantagem de você não ter o imóvel é que você é livre. Você pode se mudar. E no mundo globalizado... Então, assim, como assim vou ter uma casa? E se eu quiser mudar de Floripa para São Paulo, por que eu preciso de uma casa? A diferença é enorme. Quando eu pensei em botar o nome do meu filho, eu pensei no nome globalizado, né? Porque eu tenho certeza que vai ser muito diferente de como a gente vivia. E acho que a liberdade te traz possibilidades, te amplia os horizontes. Exatamente. Né? E tu acha que eles não vão querer ter a casa própria? Eu acho que não. Acho que não, o que não é um mau negócio. Porque se você não quer ter a casa própria, mas é legal, mas, de novo, né? Compra um imóvel comercial, por exemplo, e você vai ter a renda daquele imóvel comercial. Mas daí também é o seguinte, né? Deixar bem claro, um imóvel é legal, residencial. Agora, casa de campo, casa de praia, outras casas, você incha a sua estrutura, você passa a ter um custo fixo enorme e você senta em cima de um patrimônio que podia estar fazendo dinheiro para você. E até porque muda, né? Os lugares, hoje em dia a tal praia é boa, depois a gente quer ir para fazenda e os filhos crescem e querem fazer coisas diferentes. Exato, então isso também é uma coisa importante. No momento, quando é que eu devo comprar imóveis comerciais para ter renda? O melhor momento é quando você já for se aposentar. Muito bacana. Adorei! Ana-Lisa, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que vai ajudar muita gente aí a refletir melhor nas tomadas de decisões. Bom, então, tchauzinho, até o próximo vídeo. Foi um prazer participar. Muito obrigada pelo convite. Obrigada.